Quem pensou que a Europa ficaria parada depois da saída do Messi, do Cristiano Ronaldo e do Neymar, se enganou. Você piscou e as semifinais de Champions League chegaram trazendo jogos absurdos e prometendo um campeão com uma baita história por trás. Ao todo, são 4 times disputando o troféu: Real Madrid, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. Entre os fãs de futebol, cada um já tem o seu favorito para torcer pela conquista do título, e a opinião da galera tem sido bem diferente uma da outra. Vamos separá-los em 4 grupos diferentes. O primeiro são os madridistas, que acham que o Real Madrid merece ganhar essa Champions para terminar de coroar a passagem histórica de Toni Kroos, Luka Modric e Carvajal, além de já consagrar os novos galácticos como Jude Bellingham, que ainda não levantou a orelhuda. Não é novidade para ninguém que o Real é o rei da Europa quando o assunto é Champions League. Os merengues têm 14 troféus no estande do Bernabéu, e toda uma hegemonia por trás disso. Então, sempre que chegam a uma semifinal, pode ter certeza de que eles farão de tudo para vencer. Ainda mais classificando após passar por uma quarta de final extremamente difícil como foi essa contra o Manchester City. No agregado, o City e o Real proporcionaram um baita jogaço. No jogo de ida, o confronto terminou em incríveis 3-3. Streaming favorito é a Max, com muito mais a ver. Vini Júnior, inversão de bola na direita, de primeira, Valverde! Gol! Na volta, os merengues seguraram 1-1 até onde deu e foram para as penalidades máximas. O Lucas Vázquez foi mais gelado que o coração da Morena e botou o Real na semifinal. Na bola, Lucas Vázquez, perna direita, gol! A temporada do time espanhol começou bem desafiadora. Eles perderam camisa 9 Benzema e tiveram uma série de lesões à defesa, incluindo o goleiro Courtois com ligamentos rompidos, o Éder Militão e até o Alaba, que também sofreu com problemas no joelho. Mas apesar disso, o Real conseguiu chegar à semifinal mais uma vez, demonstrando que realmente a camisa entorta o varal. Quem tá torcendo para o Real Madrid tem seus motivos de sobra, mesmo que os rivais pensem e digam: ah, mas ele já tem 14 títulos de Liga dos Campeões. Todos os 14 troféus tiveram uma trajetória diferente, e a comemoração dos caras depois da disputa dos pênaltis contra o City prova isso. Duvide do Real Madrid! Esse time tem um pacto com ela! Com a taça da Liga dos Campeões da Europa! Com a orelhuda! Mas essa não é a única motivação por trás. A nova geração do Real quer continuar levando essa fama de bicho-papão. E mesmo que alguns jogadores como o Rodrigo e o Vini Júnior já tenham ganhado uma Champions, eles sabem que não é o suficiente para se acomodar. Do lado do Vini, ganhar outra Champions só com 23 anos seria uma forma de responder tudo que ele vem passando em relação ao preconceito que tem sofrido na Espanha. Então, outra orelhuda no seu currículo iria ser um jeito de colocar os racistas no seu devido lugar. Fora eles, tem um tal de Jude Bellingham que quer levantar a taça orelhuda logo no seu primeiro ano por lá. O Belligol começou a temporada jogando muita bola. Tem números fora da curva para um volante. Só pela Champions são 8 jogos, 4 gols e 4 assistências. Ele já caiu nas graças da torcida faz um tempo, e a sua comemoração já é histórica pelas terras do Bernabéu. Agora, imagina ele levantando a orelhuda logo na temporada de calor. Seria para fechar com chave de ouro uma história que está apenas começando. Belligol! Bellingham! É ele! O iluminado! Para o grupo 1, 14 Champions não são o suficiente. E para um time que continua investindo e se reinventando, o céu é limite, porque todo troféu tem sua história e seu enredo diferente. Por isso, os fãs madridistas seguem torcendo pela 15ª como se fosse a primeira. No lado deles, tem um grupo 2, e esses torcedores acham que chegou a hora do Kylian Mbappé fazer história e conquistar sua primeira Champions League por tudo que vem fazendo dentro de campo. O camisa 7 é como se fosse um anti-herói dos desenhos, resolvendo tudo sozinho e chamando a responsabilidade para si. Fora dos gramados, ele pediu a saída de Neymar e Lionel Messi da equipe, além de enganar a diretoria do PSG dizendo que ia renovar seu contrato, mas no fim, avisou que sairá no mês de julho. Parte da torcida ficou revoltada com ele, mas com o passar do tempo, Kylian conseguiu mostrar o quanto ele faz a diferença para o Paris Saint-Germain e conseguiu carregar o time de bagre até a semifinal da Champions. Mbappé quer vencer a Liga dos Campeões e ir embora do Paris com a missão cumprida. Uma meta que sempre foi um desejo desde que o Sheik comprou a equipe, lá em 2012, e até agora não conseguiu. Mas se o Mbappé conseguir essa conquista praticamente sozinho, ele vai se tornar mais do que um ídolo para eles. Na temporada, o Donatello tem 43 jogos, 43 gols e 10 assistências até agora. Na Champions, são 10 jogos e 8 gols, o artilheiro isolado da competição. O Mbappé sabe que esse é o seu grande finale e vai em busca do troféu. Desde que começou o mata-mata, o camisa 7 guiou os caras em todas as partidas, começando nas oitavas de final contra o Real Sociedad,
metendo 3-1 no agregado. Foi a primeira vez em 2 anos que eles conseguiram passar das oitavas, e logo depois de fazer a reformulação no elenco. Pelas quartas, enfrentaram o Barcelona e também despacharam os catalães com um certo sufoco, perdendo o jogo de ida por 3-2. Na volta, um verdadeiro amasso na Espanha e a goleada por 4-1 parece colocarem de vez na semi, com mais 2 gols do Donatello na bagagem. Aqui Hakimi, o Ter Stegen voltando pro gol, pro Mbappé, pra matar, Ter Stegen, voltou de primeira, Asensio, Ter Stegen de novo, voltou Mbappé, gol! O poder de decisão do craque é a principal arma secreta da equipe francesa, já que não fizeram uma grande campanha até então. Mesmo que não esteja com futebol envolvente, o enredo dos deuses do futebol pode dar essa última chance para o PSG e enfim ganhar a liga. Agora é pra valer, e essa é a última chance do Mbappé enfim conquistar o título europeu pelo PSG, porque tudo indica que ele vai se transferir para o Real Madrid ao final da temporada. Os torcedores do Paris estão torcendo muito pela vitória dos caras na Champions para terminar de coroar essa passagem dele em terras francesas, que é um jogador geracional e é ídolo da molecada em todo o país. Então, para ele sair da França com a primeira orelhuda do PSG, seria o ponto final dessa história que eles construíram. E como diria o Thanos, os Vingadores, e depois disso, eu descansaria finalmente. Na França, ele se tornaria um dos, se não o maior ídolo do país, com uma Champions com o PSG e 2 finais de Copa do Mundo. Imagina a grandeza desse moleque caso consiga vencer esse troféu. Se o Paris chegar até a final já vai ser histórico. Vencendo então, os caras farão até uma estátua do Mbappé na porta do estádio. O cara ia sair como um vilão, mas vai deixar o time sendo um grande herói se isso acontecer, porque vencer esse torneio praticamente sozinho é algo raro e extremamente histórico. Mas ainda tem mais 2 grupos de torcedores nessa história, e a muralha amarela do Borussia Dortmund é uma delas. Os alemães podem estar se despedindo do ídolo Marco Reus, em grande estilo, já que existe uma indefinição sobre o futuro do camisa 11, e até uma aposentadoria não foi descartada. Então, terminar essa temporada com a Champions no bolso seria a melhor forma de colocá-lo talvez como o maior ídolo da história do time. Quem tá torcendo para o Borussia tem a história do Marco Reus para se apoiar. Ele passou por poucas e boas no BVB, e todos seus amigos indo embora para o rival Bayern de Munique, como Mario Götze e o Robert Lewandowski, que eram seus grandes parceiros. E mesmo assim, Marco Reus continuou fazendo juras de amor para o Borussia, chegando a fazer declarações dizendo que o dinheiro jamais compraria a sua felicidade, e por mais que o Bayern tentasse, Reus nunca sairia de lá. Ao todo, são mais de 10 anos de história, e o alemão, que passou por muitas lesões ao longo da carreira, conseguiu se tornar um dos maiores ídolos do BVB, e agora pode se despedir com a primeira taça de Liga dos Campeões dos alemães na galeria, e a sensação de missão cumprida. Terminar essa história com esse título seria um cenário digno de final de Hollywood. Reus sofreu muito durante a carreira, perdeu diversas competições pela seleção alemã devido às graves lesões que sofreu durante a carreira. Perdeu Copa do Mundo, Eurocopa e vários jogos importantes pelo Borussia, onde com certeza ele faria a diferença. Na visão de muitos torcedores, existe uma certa injustiça do futebol com Marco Reus, porque em muitos momentos onde ele poderia estar brilhando e conquistando títulos, ele estava machucado e assistiu tudo do sofá da casa. E apesar das tentativas dos caras tirarem ele do Borussia, ele se permaneceu fiel ao seu clube. Para esse time alemão chegar até a semifinal de Champions League, não faltaram momentos difíceis. Mas se você pensa que o BVB será um adversário fraco, está extremamente enganado. Os alemães estão se provando a cada dia nesse campeonato. Os caras caíram no grupo da morte, junto com PSG e Milan, e surpreenderam conseguindo a classificação na liderança, perdendo apenas um jogo. Recebe Marco Reus, na boa colocando pra Füllkrug, recebeu na frente, bolão, vai no Guedes! Gol! Nas oitavas, o time passou sem sustos pelo PSV, e a situação só ficou dramática nas quartas de final contra o cascudo Atlético de Madrid do técnico Diego Simeone, que vendeu cara a classificação. Na Espanha, os colchoneiros venceram por 2-1 e colocaram um pé na vaga. O problema foi que esqueceram de colocar o outro pé, e na volta, o Borussia fez um baita jogaço, vencendo por 4-2, se classificando no agregado sem nem levar para a prorrogação. Agora na semifinal, eles podem coroar a passagem do seu maior ídolo, e continuar seguindo com um bom futuro pela frente, já que o elenco é jovem e tem muita coisa para mostrar nos próximos anos. Só vão precisar ter a postura do Reus e não mudar a casaca no meio do caminho. A quarta torcida é o time dos azarados de plantão, que estão todos fechados com o Bayern de Munique, cruzando os dedos para que o Harry Kane consiga de vez quebrar essa maldição e ter a sensação de vencer um título pela primeira vez na vida com seus 30 anos de idade. O cara é um dos melhores atacantes do mundo e nunca venceu um título na carreira. Então, quem tá torcendo por eles, tá a fim de ver o cara quebrar esse longo jejum que já se arrasta há muito tempo. O Bayern não está tendo uma temporada boa. Eles perderam o título da Bundesliga depois de 9 anos de hegemonia. E no meio da temporada, viram o técnico Tuchel anunciar que não pretendia ficar para o próximo ano. Tudo parecia perdido, mas aos poucos eles foram chegando e chegando. E agora já estão na semifinal da Liga dos Campeões, tendo eliminado 2 bons times no caminho.
Nas oitavas, os alemães bateram a Lazio da Itália, de virada, depois de perder por 1 a 0 no jogo de ida. Na volta, vitória dos alemães por 3 a 0, com 2 gols do Harry Kane. Pelas quartas, outro jogaço, dessa vez contra o Arsenal, um dos melhores times da Inglaterra. O primeiro jogo contra os Gunners terminou em 2 a 2 na Terra da Rainha. O Kane novamente balançou a rede, mas o que chamou a atenção no jogo foi esse lance do Gabriel Magalhães. Vou parar, meu, pênalti! E jogadores na hora reclamam. O juizão preferiu não dar o pênalti, para a loucura dos alemães. Mas para a sorte deles, esse lance não fez falta. E na volta, o Kimmich colocou os bávaros na semifinal. Rafael Guerreiro bota no chão, vem cruzamento de novo, cabeçada! Gol! Do Bayern de Munique! Kimmich! A experiência... O principal nome do time é, sem dúvidas, o inglês Harry Kane, que custou 100 milhões de euros aos cofres dos bávaros, mas está se mostrando um investimento que vai se pagar sozinho. Na temporada ele tem 41 jogos, 40 gols e 3 assistências. Na Champions, são 10 jogos, 7 gols marcados e 3 assistências. Agora com 30 anos, o Kane pode ter a sensação de levantar um caneco pela primeira vez, e se o primeiro for logo desse jeito, como a Champions League histórica, ele vai poder estufar o peito e falar que valeu a pena fazer parte do time que escolheu esperar. Dessa vez, não vamos precisar de sorteio. E os confrontos já estão definidos. De um lado da chave vamos ter Real Madrid e Bayern de Munique. No outro lado, teremos o embate entre dois times que ainda não levantou a orelhuda, Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund. Mas e você? Tá fechado com qual time nessa Champions? Quem merece ser o campeão? Comenta aí embaixo e me conta. E como eu sei que você gosta de futebol, recomendo assistir esse vídeo aqui. Clica aí que eu te espero por lá.